Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos de Iaijutsu e Batojutsu. Eu vou escolher uma katana com corte, uma katana verdadeira, para que tenhamos condição de estudar bem o que nós vamos falar. Eu estou usando essa, vamos dizer, figura improvisada com este aparelho, nós podemos dizer assim, que foi desenvolvido por um amigo engenheiro, e nós adaptamos para explicar algo muito importante chamado Nuki-uchi Komi, que faz parte de uma série de estudos relacionados ao Batojutsu principalmente. Nós vamos falar sobre Kaburi Komi, nós vamos falar sobre distintas teorias, Agegiri, então fique aí que o estudo vai ser interessante. O primeiro que nós temos que observar neste estudo é a linha central. Imaginemos que isso é a katana de um adversário que está executando um corte de frente. Poderia ser Makogiri, Kirioroshi ou Kiriotoshi. Então o primeiro que eu tenho que observar é a linha central. E quais as variáveis que existem dentro dessa linha central. Então os mestres explicam que nós temos os elementos. Fogo é sempre a linha mais direta, a linha mais central. Ou seja, ela exige um movimento específico dentro de poucas variáveis. Ao lado nós temos o elemento água, ar e terra. Tudo isso deve ser reorganizado dentro da sua visão, que vai se adaptar ao ombro, aonde começa a linha do osso da clavícula, o cotovelo, a mão, tudo isso é muito importante na hora do nosso estudo. No Nuki-uchi é quando nós sacamos golpeando, quando temos uma ênfase dentro do saque. E Komi é quando nós vamos preencher. Então nós temos duas vertentes muito interessantes aqui. Nós temos o que se conhece como Nuki-uchi Komi, Kaburi Komi, ou seja, quando eu saco a katana e mantenho a uma altura protegendo a minha cabeça, protegendo o meu corpo. Então eu mantenho uma estrutura dentro de uma proteção. Em geral, do lado da katana do adversário, não possibilitando a ele alcançar o meu corpo. Se você observar bem, eu não estou na linha do centro ou na linha central. Eu estaria no elemento água. Então eu estaria numa linha lateral, a katana deve estar a uma altura relacionada à minha cabeça para que não alcance o objetivo. E a partir daqui, uma série de movimentos surgem. Da mesma forma, se eu realizasse esse movimento do outro lado, eu deveria me estruturar de maneira que o meu corpo não estivesse na linha central. Então, da mesma maneira, ele me protegeria do ataque do adversário, sendo, neste caso, uma pequena variável da Kisaki, que apontaria para o ombro contrário do adversário, oferecendo uma estrutura de proteção. Se você analisar, seria mais ou menos isso, apenas localizado na parte lateral do corpo. Muito bem. Seguindo com essa linha de raciocínio, essa linha de objetivação, nós temos outras variáveis que vão determinar o que seria isso conhecido como Kaburi Komi. A primeira delas é quando eu estruturo o ângulo através do corte. Então, por exemplo, quando a minha proteção executa um ângulo ou um movimento em que a minha cabeça está protegida para que eu possa entrar lateralmente, cortando o braço, clavícula ou mesmo a cabeça, nós conhecemos como Kaburi Komi. Observe só. Ele me protege, eu sempre abaixo o meu corpo e eu vou ganhar a linha lateral relacionada à katana do adversário. Se nós observarmos com mais critério, existem pequenas variáveis onde o meu pé se posiciona, e então isso desceria e eu ganharia um espaço mais amplo em relação
a própria técnica do adversário. Se nós observarmos essa mesma variável em uma linha mais aberta, ela me proporcionaria um corte já numa linha um pouco mais diferenciada, quase sempre nesse caso, atacando a linha central do corpo. Muito bem. Outra técnica relacionada ao Kaburi-Komi é quando nós utilizamos a postura para avançar. Eu protejo acima da minha cabeça e isso me faz avançar para em seguida obrigar o retrocesso do adversário ou mesmo aproveitar esse movimento para cortar. Se nós observarmos isso a partir do Haragei, a maneira como o meu corpo se posiciona vai facilitar ou dificultar o movimento dentro do que nós conhecemos como linhas de estruturação de eixos primários, secundários e ternários. Por outro lado, a maneira como eu respiro também vai facilitar o meu desloque, uma vez que eu queira utilizar a velocidade como um ponto de impacto ou mesmo um ponto estratégico para adentrar a base do adversário. Então, todas essas observações que nós estabelecemos em um princípio para o treinamento do No-Kyu-Uchi-Komi ou mesmo Kaburi-Komi vão facilitar o meu posicionamento. Se nós analisarmos dentro do que seria o próprio Reiho ou do que seria o próprio Haragei dentro do Batojutsu, do Iaijutsu, o movimento em si, ele tem que ser uma economia de forças, ou seja, eu não posso gastar muita energia antes do corte. Eu devo sim adquirir uma postura ou facilitar o caminho até o corte. Porque se eu não for bem sucedido, eu vou ter um esgotamento do movimento como forma espiral. Por isso, os movimentos em geral, eles são pensados também de maneira helicoidal, ou seja, alguns movimentos que têm uma consequência dentro de uma consequência. Isso nós estudamos dentro da fenomenologia do movimento, dentro da fisiologia postural, que vem a ser os estudos de yin-yang, vazios e preenchimentos, a relação do hara com a coluna, a relação dos ombros e dos pés, enfim, tudo isso dentro de uma observação estrutural vai facilitar a parte funcional do movimento, ou a parte neurocognitiva do movimento. Quando o Kaburi-Komi é usado dentro do Furi-Harai, se nós lembrarmos bem, Furi-Harai é quando nós movemos uma árvore para ver se tem cobras, serpentes, ou mesmo piso na grama para ver se tem serpentes, ele deve ser utilizado como afronta. Então, o movimento aqui, ele entraria como uma afronta para somente depois cortar. Ou, na parte contrária, ele vai ser usado da mesma forma como afronta, obrigando o adversário a me atacar para que eu possa, então, realizar algum movimento. Em todas essas linhas que nós podemos dizer, quando eu falo linha, o que eu quero dizer? As partes fogo, água, ar, terra, tendo muito bem controlado o movimento central do adversário, sabendo que todas essas linhas também vão marcar em qual direção o movimento dele vai surgir e, mais do que isso, vai se redirecionar, no caso dele, ter uma mudança no meio do movimento. Outra coisa importante são as linhas horizontais. Observar os ombros e não os braços, observar o centro da cabeça e a mandíbula, observar o centro do corpo, para que eu tenha a possibilidade de uma antecipação caso o movimento dele seja muito veloz. O movimento de No-Kyu-Uchi-Komi dentro do Haragei, ele deve ser executado com o hara completamente relaxado e o Sayabiki a partir do giro completo da katana até uma pequena contração no final para que eu posicione a katana da maneira correta, retornando a saya ao ponto original. Lembrando que neste caso eu devo apoiar o tsuka no meu braço. Por quê? Porque do contrário, a katana com o tempo, ou se o movimento for um pouco mais demorado, ela pode adquirir uma postura incômoda, ou ela pode estar em uma situação incômoda para a muñeca. Vamos pensar. Se nós analisarmos aqui, eu vou girar para ficar mais fácil. Esta posição, se ela não tem um apoio, ela é incômoda. Enquanto que se eu apoio no braço,
ela vai ficar um pouco mais fácil. E aí pode facilitar a angulação do movimento. Da mesma forma, quando eu realizo com as duas mãos, a mão de trás é a mão que deve sustentar para a mão da frente ter um total domínio de movimentação. Da mesma forma, quando é o outro lado, é a mão de trás, a mão esquerda aqui. Segura, se você olhar aqui, ó, o cotovelo deve estar completamente dobrado para que eu tenha a sustentação do ombro angulado com a perna, sustentação da perna. Então a mão da frente, ela me possibilita o movimento rápido e a mudança necessária para o movimento. Pratique com cuidado, com critério, observando os detalhes, e você vai desfrutar muito mais do que qualquer outro tipo de treinamento. Em geral, essas técnicas que possuem um conteúdo mais histórico, é muito importante que você treine de maneira antropológica, ou seja, que você treine tal como era o pensamento relacionado ao movimento. Depois disso, você pode adaptar, você pode pensar, você pode reestruturar da maneira que melhor lhe convier. Agora, dentro dos estudos primários, é muito importante que você atenda aos mesmos princípios de quando esta técnica foi desenvolvida. Aí eu tenho certeza que o seu treinamento vai ser muito interessante, muito satisfatório e os resultados também.